Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. No caso de, quem não trabalha na igreja somente porque alguém fez o convite, lá seja no Instagram, seja pessoalmente. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Porque você já recebeu tantos convites que você disse, não, eu não quero, não estou com vontade. Mas se você chegou aqui, é porque independente do convite que foi feito, Deus chegou primeiro e te convidou. E esse convite não foi feito só hoje, esse convite foi feito no dia que você nasceu. Porque quando você foi gerado, ou até mesmo antes de você e eu sermos gerados, Deus já tinha um propósito para nós. Deus já tinha um plano perfeito para mim e para você. Já está dentro de mim e de você o que é para ser feito. A gente só não sabe disso. A gente precisa descobrir. Mas para isso a gente precisa querer saber também. Então, Deus tem um propósito para cada um de nós. Você nasceu com um propósito para o louvor da glória dele. Então, tudo que você fizer nessa terra vai trazer glória e honra a Deus. Então, por isso que a Bíblia nos ensina, seja o que for que a gente faça naturalmente falando, a gente fazer com excelência, fazer com o melhor que nós podemos dar. Porque isso vai trazer glória a Cristo. Então, às vezes pensamos que nós vamos ser grandes porque vamos ser um grande ministro do Evangelho. Talvez você nunca vai pegar um microfone e pregar. Mas o que você está fazendo, aonde você está fazendo, se você estiver fazendo o melhor, pode ter certeza que você está pregando o Evangelho. Às vezes é simplesmente usando uma caneta. Às vezes você vai estar usando um bisturi. Às vezes você vai estar usando qualquer coisa que chegar nas suas mãos para fazer. Se você fizer o melhor, você está pregando o Evangelho. Mas eu nunca falei de Jesus, mas as pessoas estão vendo você. E se você é um cristão, elas vão dizer, essa pessoa tem algo diferente. Elas vão querer te seguir. Elas vão querer saber o que você está fazendo, o que você está postando, aonde você vai. E você nunca falou que ia à igreja. Mas eu vejo nas postagens dele que ele participa de alguma igreja. Eu vejo nos meios de comunicação que as coisas que ele fala não é igual o que todo mundo fala. É diferente. E o seu dia a dia, o seu caminhar, faz com que as pessoas se interessem de conhecer o seu Deus. Mas você precisa saber quem é Deus para você. Se nós pegarmos a nossa Bíblia e nós lermos a nossa Bíblia, porque é isso que o cristão deve fazer, você vai ver que Deus sempre chamou jovens. Deus sempre trabalhou com jovens, no Velho e no Novo Testamento. E de várias idades. Tem jovens bem jovens, de 8 anos, tem gente que reinou com 8 anos. Mas tem uns jovens um pouco mais crescidos. Mas Deus sempre contou com essa juventude. E a Bíblia diz, jovens, vocês são fortes. Então tem algo em vocês que talvez vocês não saibam, a força que vocês têm. E que às vezes a gente só vai perceber essa força quando a gente já não está tão jovem. E a gente vai lembrar, cara, eu tinha tanta força para fazer tanta coisa e não fiz. E eu não estou falando de força só física, que também está incluso nisso. Eu vou dar um exemplo básico. Tem disponibilidade de dormir tarde e acordar cedo. Um jovem consegue fazer isso várias noites. Uma pessoa de uma idade mais avançada, ela faz uma noite, no outro ela está meio... Se fizer duas então, já era. No terceiro, a pessoa já não está aguentando muito. Porque ela está em uma outra fase, em um outro tempo. Também tem a sua beleza vou dizer assim, da velhice ou de uma idade mais avançada. Tem a sabedoria, que às vezes o jovem também não tem tanta essa sabedoria. Ou experiências, vou dizer assim. Mas Deus sempre contou com os jovens. Deus sempre levantou jovens. Então Deus está levantando você também. Você, para esse tempo. Você vai ver os jovens da palavra, que foi para aquele tempo. Vão vir jovens no futuro, que vão ser para o tempo deles.
Mas você é o jovem para esse tempo de hoje. Você é o povo que Deus chamou hoje para fazer algo hoje, e não é amanhã. É hoje. Hoje é o seu tempo. E o que você está fazendo com o seu tempo? Nós vemos aí Samuel, que foi levantado. Nós vemos Davi, que foi levantado. Nós vemos uma menina que a Bíblia nem fala o nome dela. Mas ela foi um grande instrumento de Deus na vida de um homem, que é Naamã. Aí vem Jesus, estou falando do Velho Testamento. Aí vem Jesus. E Jesus podia até fazer tudo sozinho, não podia? Porque era o próprio Cristo. Mas ele não decidiu fazer sozinho. Ele decidiu levantar uma equipe com ele. E deixa eu te falar, Jesus não chamou a equipe sacerdotal, que já tinha templo, e já tinha gente que conhecia a Bíblia, e muito bem. Jesus não veio chamar, não chamou pessoas tão experientes, que já tinham cargos, posições. Jesus vem e levanta 12 jovens. Isso nos mostra alguma coisa, né, não? Porque Jesus poderia ter chamado os reis. Jesus poderia ter chamado algum povo que era da cavalaria ou do exército. Jesus podia ter chamado os anciões. Aí Jesus vai e chama alguns jovens. Talvez alguém olhasse para aquele jovem e dissesse: esse aí? Ah, eu conheço ele, ele pesca ali, ó. Esse aqui? Ah, eu conheço ele. Ele é cobrador de impostos. A gente nem gosta muito desse povo aí, não. Talvez alguém olhe para mim, para você e falar: ah, eu conheço. E trabalha ali, ó, naquela lojinha. Ah, eu conheço. Ah, faz um cursinho por ali. Não tem nem nome o curso dele. Eu conheço. Não é filho de fulano, que é irmão de ciclano? Conheço. Mas esses 12 homens fizeram uma revolução. Então, como você se vê? Porque Jesus te vê grande. Quando Jesus chamou esses homens, Jesus sabia o potencial que cada um deles tinha. Talvez eles não sabiam. Mas deixa eu te dizer, ele é especialista em potenciais. Você sabe o que um carpinteiro naturalmente faz? Ele pega uma madeira e ele vai trabalhar naquela madeira. E aquela madeira vai virar alguma coisa. Eu e você vamos olhar para uma madeira e dizer: é só uma madeira. Para que eu quero isso? Não é isso? Mas um carpinteiro, ele vai pegar aquela madeira e ele pode fazer uma mesa, ele pode fazer uma cadeira, ele pode fazer um barco, uma canoa, né? Uma canoa. Ele pode fazer tantas coisas com a mesma madeira que eu e você vemos, olhamos e dizemos: ah, é só uma madeira. Jesus olhou para cada um daqueles homens e disse: eu sei o potencial que eles têm. E é com eles que eu vou trabalhar. Jesus olha para você e para mim hoje e diz: eu sei o potencial que ela carrega. Eu sei o potencial que aquele homem carrega, ou aquele jovem, ou aquela criança. E é com eles que eu vou trabalhar. Ele faz o convite. Mas quando ele chama, ele também capacita. Porque ele sabe o potencial que ele colocou dentro de você. Ele sabe a capacidade, a habilidade, os dons, os talentos, que você mesmo não sabe sobre você, mas ele sabe.
Que tal você se valorizar mais? Eu não estou falando de se valorizar, de esnobar ninguém, de se achar melhor que ninguém, mas de olhar para você e dizer, eu sei que eu tenho um potencial maior do que eu penso. E eu posso fazer algo com isso. É só você pedir para ele. Ou pegar na mão dele. E deixar ele conduzir você no potencial que você tem. Mas tem uma música que é muito interessante. É muito antiga. E ela falava assim, que matam grandes homens mesmo antes de crescer. Na verdade é um rap. E eu lembrei disso hoje. E eu me lembrei que realmente a Bíblia fala que grandes homens foram levantados. Eu vou dar exemplo de 2. Então tudo aquilo que Deus fala sobre mim e você, grandes potenciais, o inimigo sempre vai dizer contra aquilo. Para que você não acredite no que Deus disse. E ele sempre vai dizer ao contrário daquilo que Deus disse sobre você, sobre mim. Então esses grandes homens são levantados por Deus com grandes coisas para ser feitas. Mas o inimigo sempre vai dizer assim, você não pode, não dá. O Cosmo já não é um garoto de 13 anos, tá? Então você já passou da idade de adolescente. Isso aí você devia ter feito lá na sua adolescência. Aí para uma pessoa que já tem uns 13, quem tem 13 anos, né? Quase 13, tem 12, né? Você é muito nova. Isso aí é quando você estiver lá com seus 25 anos. Você agora não. Deixa isso daí para outra pessoa, para outro tempo. Os grandes sonhos que Deus colocou dentro de nós, irmão, o inimigo sempre vai dizer, esquece isso aí. Sempre vai ter uma desculpa para dizer, para você não fazer. Ele sempre vai fazer isso. Porque ele quer parar eu e você, antes mesmo que a gente cresça. Porque é mais fácil. Matar um sonho antes de começar. Porque depois que você viu que o sonho é verdadeiro, que Deus é com você e que a graça te assiste, ei, sabe o que vai acontecer? Ele não consegue mais te enganar. Então ele tenta antes que você descubra a verdade. Graças a Deus que você já descobriu a verdade. E se não, você está descobrindo agora. Então Deus levanta Moisés. Deus chamou Moisés lá no ventre. Deus chamou Moisés assim que ele nasceu. Mas sabe o que o inimigo já queria fazer? Antes mesmo dele nascer, mata todas as crianças. Porque o diabo sabia que Moisés ia nascer. Uma criança ia nascer com potencial. Então, já que eu não sei quem é, mata todas. Então, o inimigo sempre vai tentar matar os seus sonhos. Quando você contar o sonho para alguém, e se a pessoa não estiver conectada com os sonhos, com o coração de Deus, ela vai dizer para você, isso é besteira. Já passou. Essa profissão nem existe mais. Por que você quer fazer isso? Você não tem dinheiro? Você não tem ninguém que é conhecido, que é rico, que é influência? Ele sempre vai tentar matar sonhos. Então Moisés foi levantado pelo próprio Senhor. Foi Deus que guardou Moisés. E Deus sempre vai guardar a mim e a você, se nós confiarmos nele. Porque assim como eu disse, ele te chama e ele capacita você. Ele guarda você, ele protege você. Ele coloca tudo a seu dispor. Toda a ferramenta que eu e você precisamos já está dentro de nós. E aquela que não está, fique tranquilo, ele vai trazer para perto de mim e de você. Você só precisa permanecer fiel, perseverante no Senhor. Não abra mão dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Não pense que já é tarde ou que é cedo. É para hoje. É para agora. Você vai fazer a diferença agora.
No tempo que você está, na idade que você está, na casa que você está, na escola que você está, na faculdade que você está, no emprego que você está, na feira, no mercado que você pisar, no escritório que você entrar. Aonde você for, você vai fazer a diferença nesse tempo. Você só precisa estar conectado com isso. Você precisa conhecer o seu Pai e saber que Ele é com você. Você precisa só acreditar nisso. Que não importa o que as pessoas falem ao teu respeito. Você precisa saber quem é que te criou. E eu não estou falando dos seus pais. Quem te formou no ventre da sua mãe. Alguém te formou lá. E esse foi o próprio Deus. Então você é exatamente como Deus queria que você fosse. Você tem tudo aquilo que Deus exatamente queria que você tivesse. E você pode fluir e viver exatamente aquilo que Deus criou você para fazer. Mas o inimigo sempre vai dizer, não, é melhor você não falar nada. É melhor você ficar quietinho. Mas você precisa conhecer o seu Pai. Você precisa entender esse amor por você. Porque quando você entende esse amor, irmãos, pode ter certeza que você não vai parar nunca de viver para Ele. Essa canção que nós cantamos, ela é muito linda. Mas quando você entendemos o caráter do Pai, o amor dele, e de fato nós o amamos, vai ser muito melhor. Você não vai parar por nenhuma decepção, você não vai desistir porque alguém te disse não. Você não vai desanimar porque a minha família não pega junto. Você não vai... Não, você vai permanecer. Te seguirei até o fim, Senhor. Porque você entendeu, compreendeu o amor de Deus por você. Muitas pessoas já tiveram tantas experiências milagrosas com Deus. Mas deixa eu te dizer, muitas delas nem estão mais no Deus. Vem aqui, recebe o culto, recebe um milagre, nasce uma perna, cresce alguma coisa no corpo, é curado de alguma doença. Mas sabe, às vezes elas vão embora e elas não voltam mais. E elas sabem que foi Deus, foi bom demais, agradeça a Deus, mas elas não entenderam o amor dele por eles. Então eles vêm, recebem a bênção e vai embora. Mas quando eu e você entendemos a graça e o amor de Deus por nós, com cura, sem cura, com milagres, sem milagres, irmãos, eu não vou sair desse lugar. Porque eu sei quem me criou e o propósito que Ele fez para mim. Ele continua sendo bom sempre. Mas ainda que eu não desfrute de algumas coisas que eu gostaria, irmãos, eu continuo perseverando até o fim. Esse deve ser o nosso entendimento do nosso Pai. Então, saber quem é Deus para você faz toda a diferença para você caminhar na terra. E para a sua eternidade também. Queria que você abrisse em Jeremias 1. Eu quero ler alguns textos com você. Jeremias 1, versículo 5. A gente vai ler assim. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Deus está falando comigo e com você. Sua mãe não te viu primeiro. Deus te formou e te viu primeiro. Então eu disse, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque eu sou um menino. Hoje nós poderíamos dizer assim, Senhor, é que eu sou tímido. Senhor, é que eu não tenho as habilidades que a irmã A da igreja tem, ou a irmã B da igreja tem. Ou eu não sou tão assim como a minha chefe, o meu líder. Porém, disse-me o Senhor, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Hoje o Senhor é com você. Jeremias fez a parte dele. Hoje é a sua e a minha vez. Hoje o Senhor levantou você e eu.
E ele diz, eu sou com você. E não me adianta arranjar nenhuma desculpa, porque eu resolvo todas elas. Moisés disse, eu não sei falar, sou gago. E Deus falou, mas quem fez a boca, Moisés? Então, você pode ter a desculpa que você quiser, mas com Deus não vai colar ela. Porque Ele sabe o potencial que Ele colocou dentro de você. Isaías 44. Volta aí um pouco. Versículo 1 e 2 diz assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, meu servo, e tu, ó Israel, a quem escolhi. A quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi. Aleluia. Mateus, abre comigo lá. Glória a Deus. Mateus 3. Foi o senhor que estava te chamando, Mateus? Não. Também, o senhor está te chamando. Mateus 3. Nós vamos ler aqui no versículo 17. Mas antes de eu ler, esse é o momento em que Jesus ele vai para o batismo. E ele não precisava ser batizado porque ele não tinha pecado nenhum. Mas ele disse, faça como Deus decidiu para João. E aí ele passa pelo batismo. E Deus diz assim, eu vou ler o 16 primeiro, tá? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. O próprio Deus disse, este é o meu filho, em quem me comprazo, em quem me alegro. Quantas vezes Deus diz para você já? Eis que é minha filha, eu me alegro. Eis que eu te dei dons e talentos. Eis que eu te criei para grandes coisas. Eu tenho certeza que cada um de vocês já ouviram promessas, palavras de Deus. Porque vocês são grandes. Assim como Moisés foi levantado, assim como Jesus para um propósito, você também foi. E a grandeza está dentro de você porque o seu pai é grande. Te fez grande. E o próprio Deus já disse para mim e para você, eis, você é meu filho, a quem eu gerei, a quem eu escolhi, a quem levantei. Eu conto com você. Eu te chamei para profetas das nações. Mas como eu te disse, você tem um opositor. Que não quer te deixar, como meu irmão foi muito bem guiado, ele pregou toda a minha pregação, se você não sabia. Dentro de uma das canções ele falou, Senhor, não nos deixe desviar do caminho, me ajuda a seguir. E quando Deus traz uma palavra, eu te disse que o diabo é mentiroso. O seu opositor sempre vai tentar paralisar e te tirar da caminhada. Ele disse isso, nós estamos caminhando para os céus ou para o destino certo. E o inimigo sempre vai tentar te tirar dessa caminhada. De alguma forma. Então, todas as estratégias que ele puder, ele vai tentar fazer com você. E comigo também. Então, você já ouviu palavras maravilhosas, promessas da parte de Deus. Você já vivenciou grandes coisas com ele. Mas toda vez que você vivencia algo, no outro dia, o inimigo também traz algo. Porque ele quer te tirar do caminho. Então, Jesus aqui ouviu do próprio Deus, ei, meu filho amado, em quem eu me alegro. Mas continua o texto. Versículo, foi 17, no próximo versículo abaixo, no capítulo 4, diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome.
E chegando a ele, o tentador disse. Jesus tinha acabado de ouvir de Deus que ele era filho amado. Logo embaixo, o diabo vem para ele e diz: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Se tu tem essas promessas mesmo, por que tu está sentado? Se Deus te escolheu mesmo, por que você não fez isso, ou aquilo outro? Ou por que você tem esses desejos ainda? Tu não é crente, tu ainda sente isso, tem vontade daquilo, tem curiosidade naquilo outro. Se tu fosse crente, tu não ia ter essas vontades. Tu não ia ter esses pensamentos. É assim que o inimigo trabalha. Deus te dá uma promessa, Deus diz algo para você grandioso, mas o inimigo ouviu. Ele diz: espera aí, eu preciso tirar esse pensamento da cabeça dele, porque se ele entender que realmente ele é filho de Deus, eu perdi. Então ele vem com proposta dizendo: não, você não é o escolhido. Você não tem essas promessas todas. Ou então essas promessas já são até verdadeiras, mas sabe, é para um tempo lá, para o tempo cá, não é para você, é para o seu irmão. Ele sempre vai tentar tirar você e eu do caminho. E ele fez isso com Jesus. Se você realmente é filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Ele queria que Jesus tropeçasse, que Jesus errasse o caminho. Porque o inimigo ele não pode vir tirar você do caminho de uma vez. Ele não consegue fazer isso, sempre que os anjos estão ao seu redor e ele está ao derredor. Mas ele está tentando tirar você, de alguma forma. Então ele vem com as sugestões. Ele vem com as propostas. Ele vem com as mentiras, com os enganos. Porque ele não pode tirar, mas ele pode fazer você mesmo sair. Ele pode fazer nós mesmos tropeçar. Esses dias eu li num livro e achei tão interessante isso. Eu acredito que é verdadeiro, não tenho muita certeza, mas acho que é um livro cristão. Fala de como um lobo, para pegar um lobo, nesses países frios, sabe, que tem lobos, pegam uma faca e eles passam sangue naquela faca. E coloca a faca no gelo. E aí vai congelar o sangue na faca. E coloca essa faca no gelo. Então, quando o lobo vem, ele fareja o cheiro do sangue. E ele começa a lamber aquele sangue. E ele vai lambendo o sangue. Só que conforme o sangue acaba na faca, a faca estava afiada, aí corta a língua do lobo. Só que o gelo ele dá uma adormecida, não é? Então, o próprio sangue dele também começa a correr na faca. Então, ele está lambendo o próprio sangue e ele não está percebendo que ele está lambendo o sangue na faca, que é o próprio sangue dele. E ele continua com aquilo, até que ele morre. Lambendo o seu próprio sangue. Porque começa a sangrar e ele vai lambendo e machuca a própria garganta. E o que isso nos ensina? Isso eu nem tinha pensado para cá, me veio agora. É assim que o inimigo faz. Ele traz um pensamento, um sentimento, uma mentira, que a pessoa vai se enrodando naquilo. E ela mesma, às vezes acaba, vou dizer assim, se matando. Um pecado que ninguém pode dizer que pecado é ruim, vai dizer que pecado é gostoso. Ninguém fala isso. Mas se fosse ruim, ninguém pecaria. Então a pessoa ela se envolve num pecado e ela vai indo, e quando ela percebe, já era. Ela se envolve numa mentira que o inimigo trouxe. Não, ninguém te ama, ninguém te quer, você é isso. E ela vai se enrolando naquilo, a ponto que ela, não, se afasta de tudo. Ou entra em uma depressão. Mentiras que o inimigo vem trazendo. E se eu e você não estarmos atentos à palavra, nós vamos nos sendo enrodados pelaquela mentira. Então, a gente mesmo sai do caminho. Ele só colocou uma sugestão, uma proposta. Mas graças a Deus pela palavra que sempre nos traz para o prumo. Sempre nos alinha, nos direciona e nos abre a visão. Amém? Por isso a importância de congregar, estar cheio da palavra.
Então, eu vou voltar aqui no que eu estava falando antes. Jesus ouviu a respeito dele, que ele era o filho, mas o diabo veio trazer uma mentira. Será que é mesmo? Se for, faz isso. Mostra que tu és mesmo. Graças a Deus, porque Jesus é a própria palavra. Então ele sabia como se conduzir. Por isso a importância de nós lermos a palavra, para saber como nos conduzir diante de propostas, diante de enganos, diante de mentiras. Porque o engano ou a mentira, irmãos, ela não vem dizendo eu sou a mentira. Tem uma verdade no meio da mentira, tem uma mentira ali misturada com um pouco de verdade, para que você seja enganado, e eu também. Por isso a importância de ter o conhecimento. Porque quando nós temos o conhecimento, pode ter certeza, quando nós temos que lidar com Deus, o Espírito vai testificar. Tem alguma coisa errada nisso aí. E aí você pode dizer, não, vou esperar mais um pouco, vou pensar, vou orar mais um pouco. Não vou seguir esse passo aqui não. Porque temos a palavra, temos a comunhão com o Senhor. Aleluia. Queria que você abrisse em Juízes. Eu quero compartilhar a vida de um homem também. Juízes 6. Opa, não, tô certo. Juízes 6, vai falar sobre Gideão. Gente, sumiu da minha Bíblia. Achei. Juízes 6. O anjo aparece para Gideão e diz assim no versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas? Deus disse, o anjo disse, o Senhor é contigo. Se Deus é comigo, por que isso está acontecendo? Por que meu povo está sofrendo? Por que isso? Por que aquilo? Não é assim, às vezes. O Senhor disse que é comigo, mas olha o que está acontecendo. As coisas não estão dando certo, a porta não abre. Meu irmão brigou comigo, a minha mãe não me entende, meus pais não acreditam em mim, minha professora me persegue. O Senhor disse que é comigo e as coisas só estão piorando. Porque Gideão estava olhando para o natural. E deixa eu te falar, sabe por que eles estavam passando por aquilo? Porque eles tinham decidido viver sem Deus. Porque eles estavam errando o caminho. Porque a Bíblia fala que eles estavam fazendo o que era contra a vontade do Senhor. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver ele dizendo assim, E assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que eles estavam fazendo as escolhas erradas. E todas as escolhas erradas têm as consequências dessas escolhas. Então o povo estava passando por uma situação porque eles mesmos tinham escolhido viver aquilo. E Gideão estava olhando para o natural, Senhor, se o Senhor é conosco, se o Senhor é comigo, por quê? Mas Deus tinha falado para ele que era com ele, não era? Então depois o anjo vem de novo e fala para ele, olha só. Então o Senhor olhou para ele e disse, versículo 14, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Sou eu que estou falando. Deus falando com ele. Ou o anjo, né? Deus tem levantado você e Deus está dizendo, ei, vai do jeito que você é. Você não vai precisar mudar nada. No sentido de, você vai precisar mudar sair do carnal para o espiritual. Amém, irmãos? Mas vai do jeito que você é. Você se acha tímido? É desse jeito. Você se acha corajoso? É desse jeito. Porque o resto é Deus que vai fazer a mudança. Fique tranquilo. Deus está com você. Amém? Gideão se achava o menor da tribo dele. Eu, Senhor, sou o menor da minha tribo.
Ou, parafraseando aqui no dia de hoje, Senhor, eu não tenho dinheiro, minha família é pequena, ninguém da minha família é eloquente, ninguém da minha família tem uma posição social. Acho que não sou eu. Sou o único da minha casa, ninguém conhece eu lá. Gideão disse, eu sou o menor da minha tribo, menor da minha casa. Deus disse, é você mesmo. É com você que eu quero começar. É você que vai livrar Israel. É você que vai alcançar o povo da sua escola. É você que vai alcançar o povo do seu trabalho, da sua faculdade, do seu curso. É você que vai alcançar o povo do seu prédio. É você que vai alcançar os seus vizinhos. É você que vai alcançar quem entra lá na sua loja. É você que vai alcançar quem entra no seu comércio. É você que vai alcançar onde você compra pão. É você. Mas Gideão se achava o menor. Se achava o mais pequenininho. Talvez ele pensasse, eu não tenho nenhum valor. Mas era com ele que Deus estava falando. É conosco que Deus está falando. E talvez você pense assim, poxa, mas tinha que ter um monte de gente aqui. É você que vai trazer esse monte de gente. Eu e você que vamos convidar. Que vamos orar por essas pessoas. Que vamos evangelizar. É eu e você que vamos queimar por dentro. E esse fogo que vai estar queimando por dentro vai atrair as pessoas que estão lá fora. Se você estiver amando ao Senhor, você entendeu o amor dele por você, você vai amá-lo. A ponto de você queimar tanto por dentro, que você não vai precisar dizer nada para ninguém. Quando você chegar perto de alguém, quem já chegou perto do fogo? E quando está aquela labareda muito forte, bem forte mesmo, aquele fogaréu, a gente não consegue ficar tão perto, né? A gente tem que estar um pouquinho mais para trás, porque está quente demais, não é assim? Quando nós estamos queimando, pessoas vão sentir esse calor. As pessoas vão desejar estar perto para se aquecer. Porque, deixa eu te dizer, lá fora é frio. Você está aquecido. E por você estar aquecido pelo Espírito Santo, talvez você não sinta a frieza que está lá fora. Você não percebe a frieza que existe lá fora. Afinal de contas, você vive em um reino diferente. Então, você vê amor por todos os lados. Você vê doação, você vê carinho, você vê acolhimento. Mas se tirar essa proteção, irmão, você vai ver quanto é frio lá fora. E quanto é solitário lá fora. É por isso que pessoas estão morrendo de depressão. Porque, de fato, lá fora é frio e gelado. Então, eu e você estamos aquecidos pelo Espírito. E podemos aquecer essas pessoas. Aonde você chegar, você vai transmitir esse calor que as pessoas vão desejar estar perto, desejar conhecer, desejar o que você tem. E sabe o que você tem? Você tem a Ele. Você tem Jesus, você precisa valorizar demais isso. Porque Ele é precioso. Você tem Ele dentro, você tem Ele 24 horas, você pode chamar por Ele em qualquer momento. Ele te socorre, Ele te ouve, Ele está com você. Sabe o que diz em João? Abre lá, João 16. João 15, versículo 13. Evangelho de João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Ele entregou a vida dele pelos seus amigos. Você é chamado de amigo de Deus. Você é chamado de filho. Quem o receber, sereis meus filhos. Então você é amigo dele. Você não está sozinho, você tem um amigo. Deixa eu te falar, esse amigo te ouve em qualquer momento da sua vida. Na madrugada, você não tem para quem ligar. Mas o seu amigo está lá, você pode ligar para ele. É só você clamar, dobrar o seu joelho e dizer, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero conversar. Senhor, eu preciso falar. Preciso ser ouvida. O seu amigo está lá. Não importa onde você está, o seu amigo vai estar lá. O seu pai vai estar lá. O seu Deus vai estar lá.
Porque Ele é seu pai, seu Deus, seu amigo, seu conselheiro, seu mestre, seu mentor. E quando eu e você descobrimos isso, irmãos, a gente só fica mais apaixonado por Ele. E a gente começa a queimar para Ele. E esse calor que existe em nós aquece as pessoas que estão perto de nós. E principalmente aquelas que não conhecem ao Senhor. Então eu vim hoje para dizer que Deus conta com você, jovem. Ele colocou grandes coisas dentro de nós. E Ele te chamou para esse tempo como hoje. Eu quero dizer para você não dar ouvido à voz do inimigo. Desconsidere. Não importa se ele está usando, porque ele vai usar pessoas. Ele vai usar pessoas que a gente ama. Ele vai usar pessoas que a gente não conhece. Para te tirar do alvo que é Cristo. Ele vai tentar abafar os sonhos que surgem no seu coração. E você precisa saber quem é o seu pai. Que ele te ama, que ele te criou, que ele é seu amigo. Você precisa saber o quanto você é precioso e importante para ele. Porque quando você entende essa verdade, você não vai se afastar dele. Você não vai ceder às propostas do inimigo. Jesus conhecia o Pai. E é por isso que ele não cedeu à tentação. De dizer, ou aquele momento, né? Onde ele estava sendo tentado. De falar, então vou fazer os pães aqui virar para você ver que eu sou filho. Ele conhecia o Pai. Ele sabia do amor que o Pai tem por ele. Decida conhecer esse Pai. Porque Ele já decidiu por você antes de você nascer. Ele já fez a escolha dele. Agora decida você caminhar com Ele. Decida você conhecê-lo. Porque a amizade é uma via de mão dupla. Relacionamento é uma via de mão dupla. Eu decido conhecer mais a pessoa que eu quero caminhar. Se eu quero ter amizade com alguém, eu decido conhecer aquela pessoa. Eu vou querer saber o que ela gosta, onde ela vai, o que ela lê. Se eu quero casar com alguém, eu vou procurar saber o que ela faz, onde ela anda, onde ele anda, o que ele faz, o que ele quer, quais os sonhos, quais os projetos, para ver se combina com o meu. Então, decida conhecer Deus. E você vai ficar cada dia mais apaixonado por Ele. Então, servir na igreja não vai ser empecilho, não vai ser dificultoso, não vai ser trabalhoso, vai ser prazeroso. Porque o novo convertido não vê a hora de trabalhar na igreja. Porque ele está tão apaixonado que ele quer fazer, ele quer servir, ele quer dar o melhor para Jesus. E aí a gente começa a ver o nosso termômetro, se a gente já começa a caminhar com Deus, né? E se as coisas já não estão tão assim, a gente precisa avaliar isso. Então, conheça seu pai, decida. Deus te deu um poder de decisão. De decidir caminhar com ele, de decidir amá-lo, de decidir conhecê-lo. E quanto mais você mergulha nisso, mais você quer mergulhar nisso. Mais você quer caminhar com ele. Mais você quer viver para ele. Mais você está apaixonado por ele. E sabe, mais ele preenche tudo aquilo que você tanto deseja. Seja coisas naturais, seja coisas espirituais. Chega para mim e para você. Porque você decidiu amá-lo. Porque ele já te ama. Você pode ficar de pé um pouquinho? Aleluia. Eu quero encorajar você mesmo a mergulhar em Cristo nesse ano. Eu quero encorajar você a mergulhar, decidir desse ano, eu vou decidir